Bom, temos um assunto importante. Se você chegava bem pertinho da TV, que é algo que toca você diretamente, né? Aumenta o volume. Todo começo de ano é igual para muitos brasileiros. Um grande número de contas acumuladas no Natal, Ano Novo, férias, somam-se aos gastos pertinentes ao mês de janeiro. Aí vem IPTU, IPVA, BCG, CPG, material escolar das crianças, passeio nas férias. Como eu devo me portar com tudo isso, né? Como é que eu agendo esses impostos para andar em dia com a vida financeira? Então é hora de tirar as dúvidas todas que você tem aí sobre PI, IPVA, IPTU e outros impostos. Então, 34299450, você liga para a gente para fazer sua pergunta, sua dúvida, que eu estou aqui com o economista e amigão Gelton Filho, que já é sócio aqui da Rede Super, está sempre nos socorrendo nos assuntos que referem-se à economia, planejamento. Bem-vindo, Gelton. Ainda bem que eu li seu nome aqui, porque eu não te conheci. Que isso? Gelton perdeu meio Gelton. O que aconteceu, Gelton? 25 quilos. 25, cara, que legal. Isso fez parte do seu planejamento para o ano? Fez do ano passado, né? Mas eu comecei em setembro, enfim, e fui sem estresse, diminuindo a carga de trabalho, fazendo um planejamento orçamentário também, né? Você diminui o emprego, você tem que planejar isso, né? E aí fui me divertindo mais, pedalando. Olha, e funciona. Troquei a ida do trabalho, então eu vou de bicicleta para o trabalho 2 ou 3 vezes por semana, isso tudo fez diferença, né? Puxa vida, coisa boa. E aí, adeus 25 quilos. Foram embora. Coisa boa. Isso faz parte do planejamento da nossa vida, como ser humano, claro. Faz. E como é que está o seu planejamento 2015? Casamento já está ali no mês, que dia? Falta a noiva e a esposa, só falta mas o resto é tudo acertado. Eu vou fazer uma lista de umas amigas aqui. Que bom. Legal. Bem-vindo aqui, Gelton. Primeira dúvida, né? Talvez vai ajudar muito o nosso telespectador. Tarifa, imposto, taxa, você entra no caixa eletrônico e você nem sabe onde é que pagar, porque em alguns lugares você escrito taxa, imposto, né? Mas vamos saber mais sobre isso daqui a pouquinho, porque a gente tem aí um povo fala pra gente ver o que o pessoal aí, quais são as dúvidas gerais da turma. Vamos ver. Ótimo. Você já pensou como é que você vai pagar todos esses impostos do início do ano? Eu não sei não, viu? Tem nem como resolver, né? Que tá difícil. O salário tá péssimo, tá tudo difícil, então não tem como a gente tentar resolver não. Vamos ver o que eles resolvem pra lá. Com acesso de final de ano a gente gasta mais do que devia, né? Aí no começo do ano tem que correr atrás. Eu já me questionei, mas é difícil, né? Como é que vai fazer para pagar todos esses impostos do início do ano? Vai ser difícil. É muita conta para pagar, né? Mas está se planejando, fazendo um planejamento? Tem que planejar antes, senão não consegue. Comecei a economizar desde o ano passado. A senhora já se perguntou como é que vai fazer para pagar todos esses impostos aí do início do ano? Não sei ainda não sei não, muitos impostos para pagar. Não sei, não vou negociar. Qual que vai ser o planejamento aí? Vai ter que ser empréstimo mesmo. Pelo povo fala, a gente tem uma percepção de que falta planejamento, né? Porque não é alguma coisa, opa, os impostos estão aí, a gente já sabia que eles viriam, né? Mas esclarece um pouquinho isso, Gelton, pra gente, o que é tarifa, imposto, taxa, municipal, interestadual? Primeiro, para a gente começar a conversa, é importante dizer que a gente deixou lá atrás o estado de natureza, né, que o Hobbes dizia, e a gente passou a conviver em sociedade. Para conviver em sociedade, a gente tem, obviamente, um governo, uma máquina pública que precisa funcionar, né? A gente fala que a gente quer educação, que a gente quer saúde, mas isso é pago com dinheiro público, arrecadado de todos nós. E aí você tem 2 maneiras básicas de fazer essa tributação, né? Você pode fazê-la pela renda e pode fazer através do consumo. No Brasil, o maior local de arrecadação de impostos é no consumo. Quer dizer, a pessoa compra o produto e não está sabendo a quantidade de impostos Exatamente. que está pagando aí. Aí é um dos problemas que a gente tem discutido muito na reforma tributária, né? Para tributar mais renda, tributar mais posses e menos o consumo. Né? Então há toda uma discussão legal disso. Então, partindo do pressuposto que a gente vive em sociedade e que a gente tem que pagar, uma coisa é um imposto. Pelo próprio nome, a gente é obrigado a pagar. É uma imposição. Exatamente. Então, tem os impostos que são federais, né? A gente tem o imposto de renda,
Então, quem paga imposto de renda porque está recebendo um salário melhor, né? Sei. E tem que ser mais tributado. Quem não tem condição de pagar o imposto de renda, obviamente, tem a isenção para isso, né? Você tem o IPTU. O IPTU é um dos poucos impostos que as prefeituras têm, né? Então, você tem IPTU, ISS e um outro imposto que é o de transferência de bens. Então, se eu tenho herança, se eu recebi um imóvel, se eu comprei, eu pago esse imposto. Então, o município tem apenas 3 impostos aí que são feitos. Aí você tem as taxas, né? Por exemplo, a taxa de limpeza urbana, a taxa, o nome diz, é mediante um serviço. Certo. Foi prestado um serviço. Então, se eu pago a taxa de limpeza urbana, eu tenho que ter a coleta, né? Se eu pago a tarifa do ônibus, eu tenho que ter o serviço prestado a mim. Então, essa é a diferença básica entre o imposto e a taxa, né? As diversas taxas que a gente tem. Então, são coisas distintas, né? E são, obviamente, quando a gente fala de um país, são muitas taxas e impostos. Agora, o importante é a gente fazer uma comparação entre os grandes países, se essa tarifação está alta ou não, né? Mas, em suma, o que a gente viu das pessoas, a gente já vê um planejamento. Agora, 3 ou 4 falaram do planejamento, que já fez desde o ano passado, e isso, obviamente, vai impactar no ano dele todo. Gelton, a gente que é da área, né, ciências contábeis, administração, economia, a gente desenvolve um mesmo tipo de personalidade ou talvez ética no trabalho, né? Então, eu vou falar pelo Tiúlio. Eu já tive, o ano passado, toda a minha previsão para chegar em janeiro, já tenho dinheiro do IPTU, já tenho dinheiro do IPVA. No seu caso, você já deve ter feito, olha, em fevereiro eu começo a namorar, novembro eu já caso porque eu não gosto de ficar namorando muito enrolando, tempo. Exatamente, conheço. Então, Gelton, mas agora, pela maioria das pessoas ali, chegou janeiro, parece que ninguém se preparou, fez compras a mais no Natal, no Ano Novo, tem o cartão de crédito para pagar e ainda se depara com IPVA e IPTU. Eu fui pagar o IPVA do meu carro e quando eu cheguei lá para fazer o pagamento no caixa eletrônico, deu uma mensagem assim, não é possível o pagamento porque o seu limite, o de pagamento extrapolou, ou seja, eu tinha um limite lá para pagar e o meu estava maior. Falei, quer saber? Eu quero pagar à vista, mas vou ver em 3 vezes. E eu vi que dava quase o mesmo valor, porque se eu pagasse 3 vezes no mesmo dia, eu que conseguia quitar porque dava um limite inferior. Eu vi que o valor para pagamento em 3 vezes ou à vista era pouca diferença. O que você recomenda para o nosso telespectador em relação a amenizar esse trauma grande do mês de janeiro com a quantidade de despesas? Exato. O que a gente sempre fala do planejamento financeiro é verificar se você fizer o adiantamento e o pagamento, qual vai ser o percentual que abate. Entendi. Se eu não abater, eu posso deixar esse dinheiro no banco e ter um rendimento maior? No caso do IPVA, sim, porque o desconto ele não é tão significativo. Para 3 meses. No caso de algumas cidades, porque aí o IPTU depende da cidade. Tem cidades, por exemplo, do interior de Minas, que o IPTU não vem agora, ele vem na metade do ano. Então depende da cidade e da lei municipal que rege sobre isso. Ou faça como o Tiúlio, mude-se para a contagem. Aí você não paga não paga IPTU. É verdade. É porque a arrecadação da cidade é tão boa com as indústrias que ela não precisa fazer essa captação, né? É o caso de Contagem há muitos anos, né? Então, pelo que eu entendi, é vantagem. Se você tem lá seu R$1.000 para pagar o seu IPVA, é vantagem que você aplica esse dinheiro que se você pagando em 3 vezes ainda vai te sobrar um pouco mais de juros do R$1.000 para sanar. Agora, o importante é que você falou muito bem em personalidade, né? Tem pessoas que não têm a capacidade de guardar o dinheiro. Então, se você tem o dinheiro, pague as contas. Resolva primeiro, porque você, no mês que vem, você não tem essa conta mais, já resolveu um problema, né? Então, se puder pagar, por exemplo, muitas pessoas acumulam multas ao longo do ano. E aí chega esse período, tem que pagar. Ainda multa. Né? Porque se você não pagar a multa, não adianta só pagar as taxas, não tem o licenciamento. Verdade. Então, se você teve uma multa, aconteceu um problema, teve um ato infracional lá, você paga a multa e já resolve aquele mês. Não precisa ficar esperando agora para isso, né? Agora, o fundamental que eu vi ali é o fim de ano, né? Então, a pessoa coloca a culpa no imposto, mas ela comprou presente, fez ceia de Natal,
A família dela inteira ficou feliz, porque ela comprou um presente para todo mundo, né? O cartão de crédito é um problema grave, porque ela acumula despesa para frente. E aí, quando ela não paga, hoje a taxa média é de 10% ao mês. Uau. Então, se rolar a dívida, isso gera um problema grave para ele, de sustentabilidade. E a poupança não chega nem a 1%. É a diferença de captação, né? No Brasil, a gente tem essa distorção muito grande ainda dos bancos, que a gente conseguiu reduzir nos últimos anos, mas não está legal ainda não. Né? Os bancos estão ganhando muito dinheiro com a gente ainda. Pensar em 10% é muita coisa. Dinheiro, é muito juros. Se você pensa ao longo do ano, né, o montante total dá mais de 150%. Né, porque tem o juros sobre juros. E você vê que possa haver uma solução do outro lado, por exemplo, essas taxas, esses impostos, existe algum tipo de iniciativa ou movimento que eles sejam, até mesmo pela economia do país, diluído no ano, mudado? É possível para a gente, consumidor, pagador desses impostos, mudar essas datas de pagamento? Eu acho que a gente tem que fazer uma discussão enquanto sociedade. O grande problema nosso é que a gente acha que é só no período eleitoral que a gente participa. Né? E, por exemplo, em Belo Horizonte hoje existe um movimento articulado que fez uma cobrança em relação ao município, em relação ao aumento da passagem de ônibus. Foi no Ministério Público, solicitou a abertura dos dados da planilha. Então isso é importante, a participação, porque aí a própria prefeitura, as empresas de ônibus que ganharam a licitação podem mostrar esses gastos, como é que é e por que é o valor da tarifa. Agora, o importante é ter essa discussão. Por exemplo, será que é justo, do ponto de vista do pagamento de impostos, a gente ter aí 29% de ICMS na gasolina? Será que é justo a gente pagar, no caso do fio dental, 70% de imposto? Que isso. Isso a gente está falando, por exemplo, do ICMS. A gente nunca sabe dessas coisas. É um imposto estadual. Então, cada estado vai definir a alíquota do ICMS e quais produtos tarifar de qual forma, né? Então, a gente tem produto de cabelo, em média, entre 40% e 50% do produto é ICMS. Eu não tenho esse gasto. Olha que felicidade. Que maravilha. Né? O carro, muitas vezes a gente ouviu o discurso que o preço final do carro é muito alto por causa dos impostos. E aí uma série de economistas ao longo dos últimos 3 anos fez esse estudo. O fato é que o valor do carro que a gente paga no Brasil, ele não guarda responsabilidade, ele não tem a ver com o custo do produto. As empresas de automóveis botam o preço que elas acham que a pessoa vai pagar e não o custo de produção dele. Então, efetivamente, entre 15% e 20% do valor do carro é lucro da empresa. E os brasileiros estão dispostos a pagar. Então, ninguém discute isso. Não deixa de comprar um carro novo por causa dessa tarifa. Às vezes tem um carro seminovo, né? Você saiu da concessionária e tem uma perda de quase 30%. Você pode pegar um carro seminovo com 10, 15 mil quilômetros, que é um carro novo. Mas tenha o orgulho de ter tirado o carro zero. Então, essas discussões em termos de acertar o orçamento são fundamentais. O carro, hoje, é um desejo de consumo de todo mundo e que tem um custo absurdo por mês. Ele derruba qualquer orçamento. Como dizem, é uma família, né? Muito grande. E muito pior do que a família normal, porque ele não te dá o retorno que a sua família te dá em termos de alegria, né? Uau, é muita coisa. Agora, e esse papai ainda que tem a matrícula escolar, o material escolar, como você vê esse diálogo com a instituição de ensino em relação a como facilitar isso tudo? É possível? É possível. Uma das primeiras ações, e aqui em Belo Horizonte a gente tem um advogado muito bom que sempre vem aqui, que é o Bruno Burgarelli, que tratou da questão do direito do consumidor. Então, primeira coisa é saber o que a escola pode te exigir em termos de material escolar. Hoje tem uma lei específica sobre isso. Então, ela pode exigir isso tudo que ela está pedindo na lista? Ou isso a escola teria que oferecer pelo valor da mensalidade? Então, descobrir isso, verificar. Outra coisa, as escolas públicas têm melhorado muito a qualidade. Para a gente ter uma ideia, as UMEIs que foram construídas em Belo Horizonte, que já estão funcionando há alguns anos, elas têm sido modelo para as escolas particulares. Nós estamos falando de 0 a 6. E agora a gente começa uma nova revolução educacional nesse outro momento, né, de 6 a 10.
Então está sendo por etapas, mas essas escolas melhoraram muito. Então, parte da educação, grande parte da educação, é a relação dos pais com a criança. Vários estudos já mostram isso. Então é verificar, será que você tem condição mesmo para colocar no seu orçamento isso? Uma escola particular? Né? Outra coisa é em relação a gastos de saúde. Né? Muitas vezes as pessoas vão num médico só e têm uma opinião e não verificam. Não perguntam para o médico se tem um outro medicamento com o mesmo, função, o mesmo conteúdo, né? Se eu tenho um remédio mais barato, será que eu posso comprar outro que é mais barato que esse? Enfim, tudo na vida financeira é planejamento. E antecipar. Por quê? Todas as vezes que eu faço uma compra antes do período normal, ou seja, eu vou juntar dinheiro e comprar um carro daqui a 3 anos. Não, eu quero ter o carro hoje. Eu vou ter que pagar juros por isso. Os juros é exatamente o valor que eu pago por querer antecipar o bem. Entendi. E aí pagar juros é jogar dinheiro fora. Com certeza. Né? E como administrar isso? O que você diz em relação aos empréstimos? Eu estou com várias dívidas aí, o IPTU, o IPVA, a matrícula escolar, vale a pena? Isso é muito importante porque a gente tem que ver o nível de endividamento da pessoa. E saber qual que é o juro de cada endividamento desse. Por exemplo, o juro do cheque especial, o juro do cartão de crédito é mais alto do que o do empréstimo. Então, se é para resolver o problema, faça isso, mas estude para verificar quais as taxas que estão melhores, quais bancos oferecem isso. A gente, há alguns anos no Brasil, a gente tem a portabilidade da dívida. Você pode transferir a dívida de um banco para o outro tendo desconto. Negociando esses percentuais. Isso. Então, a gente consegue reduzir o valor da dívida se você fizer essa negociação. E, principalmente, quando a gente fala de empréstimo, ele já está retirando parte da sua renda. Se você fizer um segundo ou um terceiro empréstimo, isso vai dificultar ainda mais. Hoje tem um limitador legal, que é 30% da renda. Você não pode alcançar numa prestação de empréstimo mais do que isso. Exatamente porque muitos extrapolaram. Né? Então, o empréstimo ele só é válido se você tiver uma dívida maior e que o juro dele for menor do que o do cartão ou do cheque especial. O ideal é não precisar do empréstimo. Aí nós estamos falando de coisas distintas, né? Porque, por exemplo, há linhas de crédito para habitação. Então, se você vai fazer reforma de casa, os bancos oferecem hoje um crédito para isso. Então, ele é um crédito subsidiado, é diferente. Juros diferentes. Então, muita gente, quando vai fazer uma reforma, compra no cartão de crédito sem saber que há essa linha de financiamento em que ele não tem juros e tem carência de 6 meses para pagamento. Olha isso. E são vários bancos que oferecem isso. E a pessoa acaba ficando enterrada em 10% ao mês de juros. Então, a lógica, o que é? Como tudo na vida, estudar, né? Eu gostei muito de uma palavra que vocês tiveram aqui no início, da ansiedade. Isso influencia demais a economia. As pessoas ficam ansiosas, criando necessidades que não existem. Porque eu tenho que consumir isso, eu tenho que comprar isso para ser feliz. A gente basear a felicidade no consumo é um dos maiores erros que geram endividamento. Então procura a causa do problema, resolve isso, que a sua vida financeira também acerta. Né? Essas trocas são fundamentais. Ótimas essas dicas, Gelton. Falando sobre expectativa, né? Sobre ansiedade. A gente ouve assim uns diagnósticos e prognósticos e essa coisa parece que se espalha. Vai ser um ano difícil, vai ser um ano apertado, a economia, o emprego. Dá para pensar diferente, não dá, Gelton? Dá. Primeiro o seguinte, né? É bom fazer comparação entre países. Nós hoje temos o desemprego no país por volta de 5%. A gente nunca teve nesse nível na história do país. São pessoas que estão consumindo, que têm como comer hoje, que estão fazendo refeições diárias, então nós melhoramos. Por outro lado, a gente tem problemas sim nas contas públicas que têm que ser acertadas. Nós tivemos aí alguns problemas nos últimos anos por parte dos nossos governantes, e que tem que ajustar isso em todas as esferas, né? E a gente teve uma demanda muito grande da população por mais serviços. Então, houve muito investimento, por exemplo, na área de saúde.
Pouca gente sabe, mas o SAMU é recente. Esse serviço que faz atendimento das pessoas. Nós estamos com um déficit muito grande hoje de bombeiros, de policiais, que vão ser contratados agora. Então a expectativa, eu acho que a gente tem que ter a expectativa de melhora. Claro. Né? Agora essa expectativa tem a expectativa pessoal e a de grupo. Muitas vezes as pessoas se alimentam por notícias ruins. E aí a vida dela fica ruim, porque é só reclamação, é só tristeza. Então esquece um pouco disso, faz o seu trabalho diariamente, planeja a vida, separe um tempo para você ter as coisas que você gosta de fazer, né? Os esportes são uma maneira muito boa de acertar a cabeça. Às vezes você passou o dia inteiro trabalhando, é uma prática que eu tenho hoje. Você sai do trabalho, eu gosto de pedalar, dá uma volta aqui na Pampulha, você volta para casa outra pessoa, dorme mais cedo. Então a gente começa a mudar a postura em relação à vida, e ótimo. Que isso gera, obviamente, uma mudança de vida e muda a postura em relação às outras pessoas, em relação à análise. Do país, eu acho que nós vamos enfrentar um ano de ajustes, mas isso não quer dizer que o ajuste do governo seja um ajuste das pessoas, né? Você já vê várias pessoas dizendo que já planejaram do ano passado para esse, melhorou, porque tem gente que não fazia nunca, agora já tem, né? A gente tinha um problema no Brasil que era a inflação, que ela não te permitia planejar, porque você não sabia o custo do dinheiro. Hoje você sabe. Apesar dos aumentos aí que estão acontecendo, a gente sabe mais ou menos quanto foi o aumento. Então eu consigo planejar. Eu sei que se eu fizer uma economia de tantos reais por mês, no fim do ano eu posso fazer aquela viagem. Se eu comprar a passagem com um ano de antecedência, ela é muito mais barata do que na semana, com urgência. Então planejar, né? Nós estamos numa época em que o dólar está subindo. A flutuação dele está grande. Na semana caiu, mas a flutuação está grande. Então é hora de viajar para o exterior? Não é. Então quais os pacotes nacionais? Onde que eu posso viajar aqui no entorno? 15 dias? Vamos fazer 10 dias de viagem, vamos fazer uma semana e melhorar a qualidade da viagem, né? Muitas vezes a pessoa tem tanta pressa de chegar no lugar que nem aproveita a viagem, né? É verdade. Então, ótimo, isso olha, tudo é importante. Para começo de ano, assim, eu acho que foi ótimas dicas para o nosso telespectador. Peguei duas expressões e palavras aqui do Gelton. Uma delas é planejamento sempre e mudança de postura. Dá para fazer diferente, dá para fazer melhor, dá para ter boas expectativas aí. A gente deseja isso para você nesse ano 2015, Amém. Gelton. Um trabalho especial para você. Obrigado. Vai ser bom sempre contar com você aqui no De Tudo Um Pouco e na Rede Super. Tá, joia. Tamo junto.